Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, né, que nós estamos fazendo da obra Boa Nova, que foi trazido pelo Espírito Humberto de Campos na psicografia, né, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Cada domingo nós estudamos um capítulo. Nós já estamos estudando hoje o 27º capítulo, cujo título é A Oração do Horto. Esse estudo vai ser analisado pelo nosso irmão Eugênio Eustáquio. Ele é daqui da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Álvaro. Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma alegria poder estar aí. Seja bem-vindo ao nosso projeto. Que assim seja. Muito obrigado. Você possa trazer um estudo bem bom aqui para a gente entender melhor, né, o que Humberto de Campos trouxe para todos nós, tá? Bom estudo. Refletir nessa belíssima lição, né? Bom, gente, boa noite a todos. Eu sou Eugênio, aqui de Pedro Leopoldo, sou colaborador do Centro Espírita Meimei e da Casa de Chico Xavier. Muito feliz com o convite de participar desse projeto de estudo do livro Boa Nova, realizado pela UEM, né? Com muita alegria que nós aqui nos encontramos. E essa lição, a oração no horto, Humberto de Campos, com sua sensibilidade, né, mostra todos os sentimentos daquela hora, daquele momento, do que antecedeu as revelações que foram trazidas e a reflexão de cada um daqueles que estavam com Jesus e a orientação que Jesus traz através dessa sua oração, nos dando mais um exemplo de fé e de como a gente entrar em sintonia com o mais alto no atendimento às nossas obrigações, aos nossos compromissos, à nossa contribuição. E nós vamos lembrar que Jesus, na oração, ele está sempre buscando o contato com o Pai para a realização de tudo. E começa mesmo com os apóstolos, que são os discípulos, né? Naqueles dias, Jesus foi para o monte fazer a oração, passou a noite a orar a Deus. Quando nasceu o dia, convocou os discípulos e escolheu os 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolo. Está em Lucas 12, 13. Então, desde a escolha daqueles discípulos que estariam com ele até o final, ele buscou a oração ao nosso Pai maior. Nós vamos ver depois também como Jesus vai auscultar aqueles corações, aqueles companheiros, sabendo como estaria o andamento, né, das suas palavras, do seu messianato e da compreensão daqueles que os acompanhavam e foram escolhidos, né, os 12, daqueles que estavam ouvindo a palavra, que foram considerados discípulos. Então, Jesus também, em oração, que ele vai buscar essa resposta. Quando ele ora, né, e nos é explicado no Evangelho de Lucas 9, 22. Quando orava em particular, estando com ele apenas os discípulos, perguntou-lhes: quem dize às multidões que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: o Messias de Deus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então, a gente vê a oração presente, né, nessa trajetória de Jesus e na relação com aqueles que o iriam suceder na implantação do Evangelho de Jesus. Reconhecimento do Pai. Então, Jesus, nessa posição, ele se coloca, né, como esse Messias que recebeu do Pai todas as coisas que foram entregues por meu Pai
E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, no capítulo 11, nos versículos 27 a 30, ele tem esse reconhecimento e fala para aqueles discípulos sobre a conduta que deveriam ter, já os preparando para a trajetória que viria, no porvir, e já traçando as linhas do Evangelho na sua magnitude, falando do alívio e da presença, do jugo leve, para que todos conseguissem carregar os seus fardos. Muitas vezes na vida, a gente se sente muito cansado e oprimido em Jesus, segundo ele, e ele recebeu a outorga do Pai Maior para nos trazer essa mensagem, para nos trazer esse socorro presente em nossas vidas. Jesus também, na transfiguração, eleva Pedro, João e Tiago, onde ele se transfigura, em luz, e conversa com Moisés e Elias, que estavam rodeados de glória, como nos fala a narrativa evangélica, e que surgiu uma nuvem, e veio a voz que diz, apresentando a Jesus, este é o meu filho predileto, escutai-o. Isso vai ser importante na hora da oração que Jesus faz no Monte das Oliveiras, no horto. E Jesus também, ele ora para os discípulos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Falando para os discípulos. Não peço que tireis do mundo, mas que livres do mal. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele faz essa oração, para que os discípulos se sentissem fortalecidos e tivessem unidade no que viria no futuro, para que eles estabelecessem esse evangelho que hoje é luz nas nossas vidas, com os ensinamentos do Cristo. E ele traz essa distinção quando o meu reino não é desse mundo. Então, ele estava orando para aqueles que já compreenderam a palavra, ou já compreenderam a doutrina de luz que Jesus estava trazendo. E orava por aqueles que fossem absorver, para que todos, no final, pudessem crer na mensagem divina, na autoridade que Jesus estabeleceu. Então, é muito interessante esses momentos de oração, que nós vamos ver no comentário de Humberto de Campos, tão magnificamente, ele nos traz essa lição do horto, que ela processa depois da humildade de Jesus na cerimônia do lava-pés, ele volta a fazer parte, naquela despedida, onde ele faz a Santa Ceia, nós conhecemos, onde estavam ali todos reunidos, e onde também ele recebe, culmina com ele recebendo a traição de Judas. E nós vamos ver um trecho dessa passagem,
para que a gente possa vislumbrar tudo aquilo que Humberto de Campos nos traz nessa lição magnífica, né? Onde ele comenta o sentimento daqueles apóstolos, dos discípulos, que se reuniram com Jesus. Então, a hora que ele culmina na sua oração, ele diz o seguinte: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, vindo do céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. Cheio de angústia, pôs-se a orar mais instantaneamente. Um suor tornou-se no rosto, com grossas gotas de sangue, que caíam na terra. Depois de orar, levantou-se e foi ter com os discípulos, encontrando-os a dormir, devido à tristeza. Disse-lhe: por que dormis? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Essa oração, ela que estabelece esse momento em que Jesus, ele é notificado, ou ele percebe o momento, né, que ele seria entregue aos juízes para a crucificação, e ele é tomado de angústia. E ele roga a Deus, né, se ele quiser, se não fosse necessário, poderia afastar, mas que seria feita a vontade do Pai, e ele se coloca pronto. Essa é uma lição magnífica que ele deixa, né, para todos nós, e naquele momento para os discípulos, que ali se congregavam com ele, e distraidamente tiveram o sono, né, o momento em que Jesus se vê completamente sozinho, e ele vai alertá-los. Ou seja, vocês estão dormindo para a vida, vocês estão dormindo para o momento. Tanto é que Pedro, né, ele chama o Tiago e João e fala que Jesus os levou, os três, para o monte primeiro, e onde eles presenciaram a transfiguração, e Pedro clamava ou buscava em si maior força, porque ele achava que Jesus confiou mais neles naquele momento. Então, o testemunho deveria ser mais eficaz. E tem a história também que Jesus, na outra oração, falou com Pedro que ele seria tentado, mas que ele ia converter, e quando ele convertesse, ele ia levar muitos, né, como foi uma profecia, uma certeza que Jesus estabelece. E nesse momento, nessa oração, a gente vê a disposição, muitas vezes a gente usa a palavra submissão à vontade, mas a disposição ao atendimento à vontade divina, coisa que nós poucos fazemos, né? Nem submisso e nem a gente atende a esses convites, como aqui fala, muitas vezes com a dificuldade. Mas Jesus já nos preveniu que ele é manso e nos traz o alívio. O alívio é uma coisa muito importante no momento da aflição. E muitas vezes a gente perde esse recurso da oração para acalmar as nossas dores, para dilatar o nosso pensamento, para buscarmos maior contato com o nosso Pai maior e com o nosso Mestre Jesus. Então, essa lição, né, os discípulos aí, depois Jesus realmente recebe, né, o beijo que o denunciaria, cumprindo as Escrituras, como ele mesmo disse. Ele não errou na escolha, é para que se cumprisse as Escrituras. Então, naquela oração que ele fez para selecionar os apóstolos, né, já estava com ele aqueles que deveriam acompanhá-lo na sua trajetória. Então, a oração, ela é muito significativa para esses momentos da nossa vida, para aqueles que estão conosco, para aqueles que compartilham caminhadas, né? Foi o que Jesus nos instruiu, nessa humildade, nessa confiança que ele estabeleceu entre os amigos.
E Jesus, ele previu a tentação e a queda. Tanto é que eles não conseguiram permanecer com Jesus até o final do seu Calvário, estando apenas João com Maria, né, mais afastados, segundo nos fala as Sagradas Escrituras. E depois todos se reúnem novamente, né, naquela dificuldade após a partida de Jesus, com medo aflorado, e Jesus se apresenta com tranquilidade e não cobra nada de ninguém. É a consciência, né, das dificuldades humanas e também o estímulo para que pudessem prosseguir, senão nós não teríamos a implantação do Evangelho. Segundo a espiritualidade, né, se nós não acatarmos as nossas obrigações, a obra da terra fica morta, porque nós, cada um, na sua dimensão, na sua possibilidade, no seu compromisso, né, é obrigado a atender esses convites. Então, Jesus chega, testemunha a imortalidade, que é a base da sua doutrina, com a sua presença, e fala, a paz seja convosco. Ele não queria discussão, ele não queria brigas, ele queria unidade, como ele rogou ao Pai antes de partir, né, para a sua crucificação, a sua condenação. E aí o Evangelho se estabelece, como nós vamos ver, né, na Casa do Caminho, com a chegada de Paulo e com o esforço de todos para que se estabelecesse, se firmasse o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a oração do horto, ela tem um grande significado, né, que foi as orientações finais que Jesus transmite aos seus discípulos, uma confiança do trabalho eficiente após a partida dele, para que se cumprisse a sua passagem pela terra em roupagem física, nos ditando diretamente a sua doutrina de luz. E nos dando esse mecanismo fabuloso da oração, em que vários momentos ele ora, buscando a sintonia com o Pai. Depois da oração é que ele falava, eu e o Pai somos um só, pelo pensamento. Então ele recebia do mais alto toda a segurança, toda a presença divina de estar realizando aquilo a que veio, o que deveria realizar. Por isso que ele foi chamado, né? Escuta-se a voz, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Algum espírito dita essa palavra em nome de Deus naquele momento crucial para a vida de Jesus. Então, meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma coletânea de preces, que, segundo os Espíritos, não é para normatizar a prece, porque ela perderia o seu valor, mas para nos trazer a ideia das orações que podemos buscar, da sintonia que podemos estabelecer com o mais alto, em cada momento de maior dificuldade ou de agradecimento em nossas vidas. É um capítulo, né, bem interessante, a coletânea de preces espíritas, que é editada até separadamente também do Evangelho, para um recurso de nos ensinar a orar. Não é repetir aquilo, mas buscar a ideia que os espíritos ditam para nos ajudar nessa sintonia, nessa busca da oração junto ao nosso Pai. E os espíritos, no preâmbulo desse capítulo, eles nos falam o seguinte, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Cada um segundo as suas convicções, da maneira do que mais o toque. Então, a gente, às vezes, observamos as preces, e às vezes não é da maneira que nós iríamos orar, mas aquele que ora tem que estar imbuído disso. Não são as palavras, é o que está pensando, é o que está sendo transmitido naquela prece. E que as convicções determinam a maneira de crença, eu acreditar, o que eu creio.
Então, cada um na sua maneira de orar, a encontrar a sintonia com o mais alto, a encontrar a resposta do mais alto, né? Mas precisa de quê? Da maneira que mais o toque, o coração, o sentimento tem que estar estabelecido. E foi isso que Humberto de Campos nos coloca na sua descrição da atitude do pensamento, tanto de Jesus quanto daqueles que estavam reunidos com ele. O sentimento que aquela oração despertou, que aquela conduta despertou aos discípulos, e a ligação, né, de Jesus com o nosso Pai maior. E segundo os Espíritos, um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com os quais nada tem o coração. A gente tem mania de falar assim, mas que prece bonita. Se ela tocou o coração de cada um, despertou a ideia, porque a prece ela não é desprovida do pensamento, da razão, da inteligência, né? Então, se sensibilizou dessa forma, não pelas palavras bonitas, mas pelo objetivo da prece, o que ela trouxe de transformação para mim, o que ela me auxiliou para que eu possa prosseguir, vai ter seu valor, não o número de palavras, né? A prece, como diz Paulo, ela tem que ser entendida, porque senão a gente se comporta como um bárbaro, com aquilo que a gente fala, né? É também um bárbaro, ou seja, se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não lhe colhe o fruto. Então, Paulo já nos alerta que a prece, ela movimenta a nossa inteligência. É ali que nós vamos colher o nosso fruto para as nossas ações. A prece não é só contemplativa. A prece é para a ação, para a atitude, para o equilíbrio. Então, por isso que ela atinge a inteligência para que colhamos os frutos, porque é essa resposta que vem para nós, da nossa oração. Então, o sentimento, a maneira que eu vou orar, que eu me entenda com Deus, é que vai determinar os resultados que eu vou alcançar na oração, né? Então, por isso que os Espíritos nos falam que as preces têm que ser claras, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxos de epítetos, né? Que são meros adornos ou lantejos, enfeitar demais, né? Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração a fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Então, eles nos ensinam a orar dessa forma. Eu tenho que estar sentindo aquilo que eu estou orando. Tem que ter vibração, ou seja, tem que ter a movimentação energética e que chegue à nossa inteligência e ao nosso coração. Aí nós estamos orando verdadeiramente, né? E Jesus, ele ensina a gente a orar também. Quando ele nos fala o seguinte, que está em Mateus, capítulo 6. E quando orardes, não seja como hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, são preces sociais, né? São preces que têm outros objetivos a não ser a ligação com o nosso Pai maior, com o nosso Mestre Jesus, ou com a nossa espiritualidade, que tanto nos ajuda, em nome de Jesus. Então, são preces sociais, né? Que são meras figurações, né? Que não atingem a alma, não atingem o mais alto, não tem uma direção fixada, né? Mas tu, quando orares, entra para o seu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha,
que profundidade essa explicação, né? Que Jesus nos dá. Você é uma ligação sua com Deus. Eu posso estar numa multidão, mas eu tenho que estar ligado a Deus. Secretamente é uma ligação única, ninguém vê. Mas ela existe. E Ele nos recompensa publicamente. Esse publicamente, ou seja, na nossa trajetória, no nosso caminhar aqui na Terra. Né? Nós vamos encontrar o caminho. Então, a oração, ela tem essa função, digamos assim, se eu poderia dizer a palavra função, mas ela tem essa possibilidade, melhor palavra, né? É uma possibilidade que nós criamos dessa ligação com Deus, basta a gente ser sincero, simples, humildes, atentos e ter aceitação, como Jesus assim o teve. E orando, não usei vãs repetições, como os gentios que pensam que muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedires. Interessante, se ele sabe para que eu tenho que pedir, antes de eu pedir, ele já sabe o que eu preciso. Mas eu tenho que descobrir o que eu preciso e buscar em Deus o recurso. A gente não compra certos recursos no supermercado, na farmácia, na rouparia, não é? Coisas que eu preciso, eu vou buscar. E a gente tem consciência que precisa. Assim são as coisas espirituais. Assim é o nosso contato íntimo com Deus. Quando eu oro, eu descubro as minhas necessidades e Deus nos oferece aquilo que é preciso, porque eu já tenho consciência do que eu preciso. É aquele caso. Se a gente pedir um filho pedir um revólver para o pai, ele não vai dar. Né? Se o filho pede pão, o pai não vai dar pedra. É como Jesus nos ensina também, aqui com mais profundidade. Nós vamos receber publicamente aquilo que pedirem em segredo, porque eu terei comunhão com o mais alto, eu terei conhecimento de causa, eu sei aquilo que eu vou precisar. Então, é muito, muito profunda o ensinando a orar que está em Mateus. Vamos refletir também sobre isso. E nós temos, nesse capítulo da coletânea de preces, ele começa com a prece número 1, preces gerais, oração dominical, que é o Pai Nosso. E ele nos explica por quê. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, ou seja, os espíritos. Seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas. Olha que interessante. O Pai Nosso, ensinado por Jesus, é um dos motivos de estar à frente, porque contempla as nossas necessidades, a necessidade do meu próximo, a necessidade de união. É um tratado, né, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa experiência na vida terrena. Quando eu falo vida terrena, ela se estende também para a erraticidade, porque nós continuamos ligados à terra do mesmo jeito, filhos da terra. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Olha que poder, né, de síntese que eles colocam no Pai Nosso para a gente, talvez a gente passe tão desapercebido. Mas ela resume todos os deveres para com Deus, nosso Pai, para comigo mesmo e para com o próximo. É uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão.
O pedido das coisas necessárias à vida é o princípio da caridade. Quem diga em intenção de alguém, pede para este, o que pediria para si. Então, nós podemos orar o Pai Nosso em nossa sintonia e podemos orar para o outro, né? Para que receba essas vibrações, para que receba essa intercessão do mais alto. Por isso que a prece, ela é feita, né? É um ato de adoração e submissão e de caridade, segundo os Espíritos nos ensinam nesse primeiro item da prece do Pai Nosso. O Pai Nosso vai ficar de para casa para que nós possamos orar com esse sentimento, com esse pensamento voltado para o que os Espíritos nos orientou e aos exemplos de Jesus, né? Eu acredito que a gente vai orar o Pai Nosso não repetindo palavras, mas sentindo cada ideia, cada palavra, né? Cada item que Jesus nos coloca à disposição para que possamos buscar em nosso Pai maior. Vamos orar o Pai Nosso com esse pensamento. E não coincidentemente, né, nós estamos aqui na biblioteca do Centro Espírita Meimei, casa fundada por Chico no ano de 1952, no próximo dia 31, nós completamos 71 anos da casa, né? Estamos aí próximo também ao aniversário de mediunidade, do início da mediunidade Chico, seus 96 anos, e Meimei foi um espírito que esteve presente na obra de Chico Xavier, né? E nos trouxe palavras doces e profundas e grandes ensinamentos. E o primeiro livro dela foi O Pai Nosso. Ela lança o prefácio assinado por Emmanuel em 12 de junho de 1952, mais de um mês antes de iniciarmos as tarefas de desobsessão aqui na casa. E Emmanuel apresenta esse livro da seguinte forma, fortalecendo de novo o Pai Nosso. Colocando a sensibilidade a serviço da inteligência, em seu formoso ideal de servir, tomou a prece dominical. Olha, mais uma vez, uma coisa que nos chama a atenção para a prece, né? Tomou a sensibilidade, que é o sentimento, a serviço da inteligência, ou seja, nos pôs para pensar. Então, nós podemos perceber que a prece tem tudo a ver com a razão, a oração, né? Não são palavras vãs. E desperta a nossa inteligência. Vamos escutar essas respostas, né, da prece, como os discípulos lá na oração do horto escutou Jesus depois, foi buscar essa oração maravilhosa de Jesus. Ele diz o seguinte, com o Pai Nosso, ela compôs o dedicado poema de comentários e contos, lendas e observações que vamos ler, recordando as lições inesquecíveis do nosso Divino Mestre. Então, Meimei nos ilustra o Pai Nosso com palavras e histórias, né, que vão despertando a nossa inteligência e a nossa sensibilidade. Nós vamos contar, para encerrar, essa historinha que ela conta no Pai Nosso, porque o Pai Nosso é para de 8 a 80. Todos nós podemos ler. E a nossa dificuldade de compreensão de Deus, né, ainda se torna permanente. E nós continuamos estudando Deus pelos resultados, né? A causa nós estamos buscando com o nosso progresso moral, com o nosso progresso intelectual, né? As manifestações divinas. Então, ela nos conta uma história de um velho árabe, que ele era analfabeto, né? E ele era muito fervoroso na fé e com muito carinho às coisas de Deus. Cada noite, ele chegava à presença de todos, porque ele orava com muita fé. Toda noite,
naquelas caravanas que ficavam espalhadas pelo deserto, em busca de algo. Esse senhor toda noite parava para orar, e o chefe da caravana, né, perguntou a ele: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? E ele fielmente respondeu: grande Senhor, eu conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Perguntou o chefe da caravana, muito admirado, né? O servo humilde explicou: quando o senhor recebe uma carta da pessoa ausente, como se reconhece quem a escreveu? Lógico, ele respondeu: pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que o senhor sabe o autor dela? Pela marca do ourives. Né? Hoje, pela marca, uma marca hoje vale muito. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe, pois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou para ir fora da barraca. Ou seja, saíram da barraca e foram para o ar livre, né? E ele lhe mostrou o céu, onde a lua brilhava, cercada de multidões de estrelas. Exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. No momento, esse orgulhoso chefe da caravana, o árabe, né, se emocionou com aquela resposta tão simples e tão verdadeira que ajoelhou e passou a orar com ele todas as noites. Então, é o despertar da fé, é a certeza de Deus em nossas vidas, né? As manifestações divinas estão aí. E Jesus já nos ensinou a orar há mais de 2000 anos. Então, vamos orar, meus irmãos. Façamos a oração do Pai Nosso hoje mais tarde, com o coração renovado pela misericórdia e pela presença de Jesus em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eugênio, nós só temos a agradecer pelo estudo que você trouxe, aclarando bastante, né, a questão da oração, da prece, coisa que realmente nós temos que aprender a fazer com mais sentimento, com mais razão. Porque muitas vezes a gente até repete muito, né? A gente repete até o Pai Nosso, sem estar sintonizado com aquela energia, né, que Jesus colocou na oração. É isso aí, Aldo. Eu que agradeço a União Espírita, convido a todos a visitarem o nosso canal, MEI Pedro Leopoldo, Centro Espírita, tem a nossa reunião pública, tem palestras diversas, tem assuntos sobre Chico Xavier, esperamos vocês lá a nos visitar. E agradeço a oportunidade tão grande que nos dá de estar aqui compartilhando e refletindo junto com vocês. Não, nós é que temos que agradecer, né? A União agradece muito a sua presença, você ter aceito o convite e que Jesus o proteja na sua caminhada para que você possa continuar divulgando, né, a mensagem crística que é a nossa salvação. É isso? Muita Deus paz para você. Que Deus para você também, um abraço a todos. Fiquem com Deus, viu? Um abraço pessoal de Pedro Leopoldo. Obrigado. Fique com Deus. Tchau. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.